Glória a Deus por isso. Está nevando. Está nevando. Mas a verdade é que vocês vêm aqui e vêm ao vivo, e é uma coisa maravilhosa, porque vocês podem fazer perguntas, interagir com o assunto, mas de casa também o pessoal aproveita, nós temos aí centenas de pessoas assistindo, e se torna uma igreja dentro das casas, através do Facebook, através da internet. Isso é uma bênção. Também é filmado para catálogo, nós temos todos os filmes, todos os estudos. Nós começamos com o Gênesis, depois passamos para outros assuntos. Hoje estamos com o Apocalipse, né? Semana passada falamos do Apocalipse 13, o número da besta, né? Hoje daremos continuidade com o 14. Eu sei que o número 13, o capítulo 13 é um capítulo emocionante, porque falamos sobre a visão espiritual do número da besta, porque todo mundo pensa só no número físico, que as pessoas vão receber uma marca, e que vão receber uma marca sem a qual ninguém vai comprar nem vender, não vão conseguir se interagir com o reino de então, que é o reino da nova era, que já está se aproximando. Logo, logo o Brasil mesmo não vai ter multiplicidade de carteiras, já vai ser estabelecida agora a carteira única, que é carteira de identidade, CPF, título de diretor, tudo junto. Depois tira e põe no braço, na mão. Quer dizer, estamos a um passo do cumprimento do que diz a palavra, né? Que Satanás quer numerar as pessoas. Para quê? Para que haja um controle total. Nunca o diabo foi onisciente, nem onipresente, nem onipotente. Nunca ele teve domínio, porque ele não é onipresente, onipotente, onisciente. Mas pelo computador da besta, lá em Bruxelas, que contém todas as informações de todas as pessoas, ele consegue ter um controle total. Por isso que você não pode receber essa marca da besta, a marca que vai vir, não porque é uma besta, não, a besta pode ser bonitinho, pode ser um rapaz bonitinho, loirinho, que vem pôr na sua mão a marca do diabo, né? Mas agora eu falei de outra marca, que as pessoas já estão marcadas, são 3 marcas, porque o número 666 se associa a um homem. Lembra disso aí? É o número de um homem, está lá em Apocalipse capítulo 13, só para lembrar os irmãos que perderam a semana passada, o que eles perderam. Então hoje eu vou dar só um início, lembrando o último tempo, que foi associar o número da besta com o número de um homem. Então não podemos esquecer isso. A Bíblia fala claro aqui, ó, verso 18, aqui é a sabedoria. Aquele que tem o entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem. Se é o número do homem, deve estar na Bíblia esse homem. Por que está na Bíblia? Porque ele se associa a uma pessoa da Bíblia com características que trazem os sinais da besta. Quais são os 3 sinais? Sinal na mão direita. Aqui, eu já estou falando aqui, sinal de dinheiro. Como é que você está não é assim? Mão direita. Sinal na testa, não, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, eu tenho mais diploma que você, não, porque eu sou aquilo, aquilo é o melhor, ele é o melhor cantor, que é o melhor não sei o quê. O querer ser, eu sou. Salomão era o homem mais sábio que existia. Pô, está falando de Salomão por quê? Salomão tinha todo o dinheiro, tinha toda a sabedoria, e tinha um outro sinal que eu vou ler agora em 1 Reis, capítulo 11, abra lá. Diga glória a Jesus. Glória a Jesus. Olha só para relembrar momentos, vocês iam pensar que eu ia pregar só a marquinha da besta do 666, de Satanás, isso é fácil. Qualquer livrinho de escatologia, como diz o Enéas Tonini, cada um tem seu esqueminha, né? Isso é fácil, qualquer um tem, está cheio de livro de escatologia. Mas esta visão espiritual, nunca vi livro nenhum. Só o pastor Olavo sabia dessa. Que é a marca que codifica Salomão no meio dela. Olha aqui, 1 Reis capítulo 10, na verdade, verso 14. Primeiro 10, 14, ó. E era o peso do ouro que se trazia a Salomão, 1 Reis 10, 14. Era o ouro que se trazia a Salomão, cada ano, 666 talentos de ouro. 666, número associado a um homem que teve todo o dinheiro que pôde, o homem mais rico, o homem mais sábio, porque ele pediu sabedoria, Deus deu para ele dinheiro, sabedoria, e teve mais um sinal que caracterizou Salomão. 1 Reis capítulo 11, olha aqui, ó, verso 3, e tinha Salomão 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Sensualidade. Salomão era um homem sensual. É o sinal do homem moderno. O homem moderno gosta de sexo. Salomão também gostava de sexo. O homem moderno gosta de querer ser. Salomão queria ser e foi. E Salomão tinha muito. E o homem moderno gosta de
3 sinais da modernidade: ter, sentir e ser. Os 3 sinais que marcam a besta. O que é a besta? O sistema atual, o sistema cultural atual, o sistema de vivência atual. É o querer ter, o querer ser, o querer sentir. A pessoa troca a igreja para ficar com dinheiro, troca a vida espiritual para ter os seus diplomas, para trabalhar mais, para ser mais, e troca tudo para viver a vida sexual. É o que a gente vê hoje aí no mundo. Você não vê nas televisões falar de Deus. Quando falam é no escândalo. Quando falam é para escarnecer o cristianismo. É para deturpar a Bíblia, que ninguém conhece. Grande parte dos católicos não conhece a Bíblia. E também os crentes não conhecem também, porque os crentes hoje estão envolvidos com a prosperidade física. Desculpa. Você vê mais campanha nas igrejas, né, pastor? Para ter isso, ter mais indústria, do que para mortificar a carne com as paixões e concupiscências. Na hora que você fala de mundo espiritual, não é bem assim. É assim sim. Porque muitos serão chamados, poucos escolhidos. E estreita é a porta que conduz à salvação, e poucos há que atravessem, que a encontrem. Então, queridos, pleiteai. A Bíblia fala assim: pleiteai para entrar pela porta estreita. Lucas capítulo 13. Porque muitos desejarão e não entrarão. Então aqui nós estamos trazendo essa palavra, porque então esses 3 sinais são os sinais que hoje permeiam a humanidade. Então, embora a marca da besta acontecerá literalmente, espiritualmente já tem muitos marcados que estão levando uma marca, e que essa marca tira a salvação, porque estão mais para o mundo do que para Jesus. Fantástico, né? Então é isso aí, ó. Muito bem, agora vamos começar Apocalipse 14 hoje, onde teremos também alguns mistérios. Vamos ler aqui. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Véspera de feriado, Semana Santa, muitos nem comem carne, mas não perde a novela. Uma vez eu fui no hospital adventista, vou contar essa para escandalizar um pouco os irmãos. Em 1986, eu era recém-convertido, era tenente médico, e era médico da Santa Casa, cirurgião. Aí um pastor Marcos, pai desse menino aqui, ficou internado porque fez uma missão no Piauí. Esse menino nem existia em 86. Onde é que você estava em 86? No espaço cósmico, saindo do buraco negro para vir para a Terra. Ele gosta. Quem fez seu parto? O senhor. Meu Deus, não sabia? Você acredita nisso? Glória a Deus. Aí eu fui visitar o pai dele, o pastor Marcos, que estava com uma chaga maligna, coitado, na perna, porque ele foi picado por uma abelha e ficou com um abscesso lá no Piauí, em missão. E veio para São Paulo, ficou internado no hospital adventista. Eu fui lá, fiz um curativo com as enfermeiras, numa quinta-feira. Falei: olha, eu não vou vir amanhã, no sábado eu volto para ver o pastor, porque tinha cirurgia na sexta-feira. No sábado, depois de 2 dias, voltei no ambulatório, aliás, na enfermaria. Cheguei no quarto, o pastor Marcos estava lá, com o mesmo curativo que eu tinha feito. Falei: peraí. Fizeram sexta-feira muito mal feito, de dia, de tarde, nada, noite, nada, e sábado nada. Eu falei: o que aconteceu, Marcos? Não fizeram curativo? Eu falei: pois é, não veio ninguém me ver. Estou até com febre aqui, não veio ninguém me ver. Eu fui lá na salinha da enfermeira, ela estava lá, assistindo uma TV. Eu falei: escuta, enfermeira, eu vejo que você está tranquila aí. Você não foi ver o pastor Marcos no leito do quarto 7, sei lá? Está lá ele com aquela ferida, precisa trocar. Doutor, hoje é sábado, nós somos adventistas, fazemos só o que é urgência. Mas fumar pode, beber pode, pornografia pode, só não pode ajudar o próximo. Só não pode salvar o querido lá que estava doente. Você percebe que o mundo cristão vive de incoerências espirituais. E é isso que nós temos que combater nesses últimos tempos. Porque essa religiosidade é a mesma que os saduceus, os fariseus viviam na época de Jesus. Que Jesus falou: raça de hipócritas, quem poderá vos livrar do fogo do inferno? Então, infelizmente, o cristianismo está assim hoje. A pessoa não vem num culto como esse, mas fica desfrutando coisas que não vão dar fruto nenhum para ela. Desculpe a franqueza, você que me assiste, eu tenho
algumas pessoas do consultório que me assistem e falam: pastor Neide, o senhor prega tão difícil, mas é tão gostoso. Eu falei: glória a Deus. Eu me sinto bem à noite. Meu calmante é pregar o que eu gosto pelo Espírito. Amém? Que bom ter um pastor aqui tão antigo. Bom, ele falou que saiu pastor em 96, não é isso? Em 96 você se tornou pastor. 97. Eu sou pastor desde 91. Aliás, está aqui uma senhora de 90 anos que impôs as mãos sobre mim. Ela e o esposo dela. Então, sou 6 anos mais velho que você no pastorado. Você acredita? Glória a Deus. Amém. Vamos lá então em Apocalipse 14. Abra lá. Olhei e eis que estava o Cordeiro sobre o monte de Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinha escrito o nome dele e do seu pai. Bom, mudou a cena. Vimos lá acontecendo Apocalipse 13, agora olhamos para o monte de Sião, onde está quem? O Cordeiro. Se é o Cordeiro, é Jesus. E com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome dele, o nome do Cordeiro e do pai. Olha só. E eu ouvi uma voz do céu como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. E eu ouvi uma voz de arpistas, que tocavam com as suas harpas, e cantavam um como cântico novo diante do trono, e diante dos 4 animais e dos anciãos. Que no céu você sempre pode ver no Apocalipse, desde o Apocalipse 4, a presença desses 4 animais, que eu já falei sobre eles, e dos anciãos, os 24 anciãos. Julgamos ser os 12 líderes ou profetas e líderes das tribos de Israel do Velho Testamento, e os 12 apóstolos. Pode ser isso. Mas em outras palavras, diante deles e diante dos céus estava lá um conjunto de 144.000 pessoas cantando um cântico novo com as suas harpas. Olha que interessante, né? E ninguém podia aprender aquele cântico, verso 3, segunda parte, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Quem são esses 144.000 pessoas? 144.000 pessoas compradas da terra. Estavam aqui, foram para o céu, foram comprados daqui. E agora, quem são eles? Eles têm uma característica especial, esses 144.000. Tem uma característica especial. Esses são os que não estão contaminados com mulheres, verso 4, porque são virgens. Olha só, você vai gostar desse assunto hoje. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Então, podemos dizer que é uma guarda pessoal de Jesus. Onde Jesus vai, os 144.000 acompanham a Cristo. É uma situação particular. Onde o Cordeiro vai, existe esse cortejo de 144.000 pessoas íntimas de Cristo, que o acompanham para lá e para cá. No céu ele vai para lá, vai para cá. Os 144.000 estão próximos a Jesus. Ninguém mais próximo de Cristo do que esses 144.000, pode ver. Olha aqui, ó. E eles então têm uma característica, são virgens, não se contaminaram com mulheres. Primeiro ponto. Olha, e mais, e esses são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Então eles são primícias, eles são especiais para Jesus e para o Pai. Não só porque são virgens, como está lá no verso 4, mas também verso 5. E na sua boca não se achou engano. Então ele tem uma boca irrepreensível. Não falou mal dos irmãos, não falou mal do pastor, não falou mal das igrejas, não falou mal das pessoas aí fora, não falou mal dos parentes. Boca irrepreensível. Pode ver que são poucos, né? 144.000. Olha lá. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Então, como eu falei desde o início do estudo do Apocalipse, existem algumas visões dos estudiosos do Apocalipse, porque o Apocalipse é um livro difícil, profundo, que requer oração, que requer análise, mas que é preciso estudar, porque lá em Apocalipse 3:3 diz que bem-aventurado aquele que lê, que ouve e guarda a palavra dessa profecia. Então a bênção para aquele que lê, estuda e guarda. Então os que leem e estudam, alguns formaram grupos de visão. Um deles é aquele que tem a visão futurista. O que é a visão futurista? Para esses, todo o Apocalipse, a partir do capítulo 4, vai acontecer depois do arrebatamento. São a maior gama de livros que nós temos hoje, são os livros que estudam o Apocalipse futurista. Então eles dizem que vai vir a besta, que é o novo líder mundial,
certo? O falso profeta assessorando este líder mundial. Esse líder mundial vai ser um líder político, líder religioso, líder cultural, líder financeiro, líder educacional e líder religioso, assessorado pelo falso profeta, vai estar junto dele ali. Enfim, essa visão defende então os futuristas, dizendo que tudo vai acontecer depois do arrebatamento. A igreja vai subir e vai ficar aqui um grupo remanescente que não era firme com Jesus, mas cria em Jesus, mas que depois vai ter que passar pela grande tribulação, segundo esses futuristas. E vai ter um grupo de israelitas que vai se converter nesse período. Então muitos dizem que esse pessoal que vai ser formado depois do arrebatamento serão comprados nesse período. 144 mil santos, santidade máxima. Se a Bíblia fala que ninguém fica sem bênção se trouxer um copo d'água, quanto mais um copinho de café. Glória a Deus. Aqui é bem liberal, viu, pastor? Aqui é bem liberal. Glória a Deus. Oi, querida. Isso, eu ia falar isso. Então veja bem, a visão dos futuristas é essa. Segundo, por os testemunhos de Jeová, que são os russelitas, são chamados russelitas. Para eles, esses 144 mil são aqueles que foram arrebatados, que já estão lá em cima. Aliás, para eles já aconteceu o arrebatamento. Os testemunhos de Jeová não creem que todo mundo vá para o céu. Eles creem que só 144 mil vai para o céu. O resto vai para a nova terra. É assim que creem os testemunhos de Jeová. Não cremos assim. Por quê? Porque a Bíblia fala outra coisa. Em Apocalipse capítulo 5, a visão celestial é de que viemos milhões e milhões e milhares com palmas, com cânticos diante do Cordeiro. Só em 3 séculos, século 1, 2 e 3, foram mortos 7 milhões de cristãos. Como? De uma maneira martirizados, como mártires, decapitados, estrangulados, queimados, crucificados. 7 milhões. Hoje, todo dia morre 30, 40, 50 no Estado Islâmico. Como é que pode só 144 mil para o céu? Como é que pode 144 mil para o céu? Só de crentes no Brasil tem uns 30, 40 milhões. Só no Brasil. Como é que pode ir para o céu só 144 mil? É a visão russelita. Nós não advogamos essa visão. Estou passando para você, porque isso aqui é um estudo bíblico. Vocês têm que saber que esse testemunho de Jeová vai tentar te convencer para ir para a nova terra. Você fala assim: não, eu quero ir para o céu, meu amigo. Eu sou de Jesus. Não sou uma força espiritual. Porque para os russelitas o Espírito Santo não é uma pessoa. Ele é uma força energética. Vou tomar até um trago depois dessa. Só que essa força energética que olha só, Vânia, os testemunhos de Jeová creem então que o Espírito Santo é uma força energética. Só que essa força energética se entristece. Está lá em Efésios 4:30. Essa força energética faz nos lembrar, fala conosco. E disse-lhe o Espírito, diz Paulo. E o Espírito inspirou, o Espírito fala, o Espírito se alegra, o Espírito intercede. Então o Espírito é uma pessoa, porque sente. Tem ciúme, Tiago capítulo 4. Se o Espírito tem ciúme, como é que uma força energética vai ter ciúme? Então vocês veem que falta a Bíblia para quem defende esta heresia. É heresia falar que o Espírito é uma força energética. Isso aí é heresia. Mas o senhor está errado. Me mostra na Bíblia o contrário. Eu mostro que o Espírito é uma pessoa. Aliás, a pessoa pois 3 testificam no céu. É uma essa força é uma das pessoas da Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito. Os 3 são um. Cada um é uma pessoa. 3 testificam no céu. 1 João 5:7. O Pai, a palavra que é Jesus, e o Espírito Santo. Então o Espírito Santo é uma pessoa. O Pai opera na alma. Lá em Ezequiel 18:4 diz: as almas são minhas, assim como a alma do Pai e a alma do Filho. Então a alma é de Deus, e a alma volta para Deus, fica lá no altar. O Espírito, que é a minha mente, ela tem que ser tomada pela mente de Cristo. Então o Espírito Santo opera, o Pai opera na alma, o Filho opera na mente. O Filho degladia com Satanás na minha mente. Satanás fica de um lado falando assim: faça isso. E Jesus fala: não, faça isso, filho. Então eu tenho 2 guerras na minha mente. Eu tenho 2 forças na minha mente. O Espírito de Cristo querendo imperar pela palavra, e o Espírito do mundo que está ao meu redor querendo me dominar. Então o Espírito de Cristo opera na minha mente. O Espírito Santo opera no meu corpo.
Os três, Pai, Filho e Espírito. Um opera na alma, outro opera na mente, e o Espírito Santo, poderoso Espírito, foi nos dado para vencer o maior inimigo do homem, a carne. É o leão que dorme com você, acorda com você, levanta com você, come com você. É a carne. É o seu ódio, é a sua ira, é o seu ciúme, é o seu desejo, é a sua sensualidade, é a sua ambição. Esse espírito que está com você, que é um movimento da tua alma, na tua carne, ele é vencido por quem? Pelo Espírito Santo. Se pelo Espírito mortificares as obras do corpo, vivereis. Está lá em Romanos capítulo 8. Amém? Verso 13. Amém. Mas vamos lá. Então por que eu falei isso? Eu nem sei porque eu falei isso, Fernandinho, japonês. A visão dos testemunhos de Jeová a respeito de Você é muito inteligente, menino. Você é uma capacidade internacional, por que não dizer intermunicipal? Alphaville, São Roque. Vamos lá, vamos continuar. Então, olha só. Para os russelitas, 144 mil são os que subiram. Para a turma da nova era, são 144 mil que vão aparecer depois do arrebatamento. Mas para nós, tenho por mim o seguinte: é um grupo especial. Por isso que é 144 mil. É um grupo que tem duas características que fazem com que seja bem seleto. Primeiro, são virgens, não se contaminaram com mulheres. Aí você fala, então, pastor, quem são? Porque Pedro foi casado. Pedro foi casado ou não foi? Em Mateus capítulo 8 ele falou a cura da febre de Pedro, da sogra de Pedro. Paulo, pela tradição, ou era viúvo, ou deixou a esposa, deu o soldo para ela e foi embora fazer a obra. Por quê? Porque ele era membro do Sinédrio, ele era fariseu e precisava de ser casado, para ter essa função antes de se converter. Timóteo era casado, tinha toda a orientação para o casamento lá em 1 Timóteo, capítulo 2, capítulo 3. Então, conclusão, os grandes homens de Deus eram casados. Então, e essa turma vai estar fora dos 144 mil? E agora? Orígenes, Santo Agostinho teve um passado mundano antes de se converter. São Jerônimo tinha problema de mulheres. Jerônimo, quem traduziu a Bíblia Vulgata Latina, grande servo de Deus, grande pai da igreja, o seu passado, ele mesmo confessa que depois ele foi morar com as freiras para vencer a carne. Vai ver a história de Jerônimo. E ele virou um santo. Por quê? Pastor Lenilton, antes de se converter, era terrível. Virou um santo depois que se converte. Por quê? Porque o indivíduo, antes de se converter, ele é uma coisa. Depois que ele se converte, 2 Coríntios, capítulo 5, abra lá. Diga glória a Jesus. Glória a Jesus. 5:17. Conhecido texto dos crentes. Olha lá. Verso 17. Olha só, James, servo de Deus, James. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Olha aqui, as coisas velhas já passaram. Ah, mas era prostituta, lá do Madame Satã, se converteu, se batizou, acabou. Não tem Madame Satã lá no Bexiga? Tinha uma moça, ela lembra, a Tistéria lembra, em 1986, uma moça, não sei se ela está me assistindo, mas se tiver, glória a Deus, não vou falar o nome então. Ela era do Madame Satã, cantava no Madame Satã, moça bonita, a senhora sabe, do Vaguinho, lembra? E ela, o que aconteceu? Veio do Madame Satã, e se converteu poderosamente, se batizou, virou o quê? Virgem novamente. Porque o batismo forma virgens. Aí que está o segredo. Ah, mas já foi casada antes. Depois que se batiza, vira virgem. E mais, se casou depois e nunca mais fez coisa errada, o casamento não tira a virgindade espiritual. Esse é o grande segredo. Os dois santos casados continuam virgens perante Deus. Porque a virgindade não está no físico, está na alma, na pureza. Se ele tem uma vida santa, ele é virgem. Percebeu? Se ele se converteu, se batizou, sabe, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Se fez novo, acabou. A Tistéria conta um caso de uma moça lá na Vila Campestre, que veio do mundão, da pesada. Aí se converteu, santidade total. Mas era uma moça muito bonita. E os gaviões da igreja ficam em cima. Porque nem tudo que reluz é ouro, e nem tudo que é ovelha é ovelha. Vira muitos, tem lobo dentro da igreja. E esse lobão falou para a moça assim: escuta, vamos namorar.
Ela falou, tudo bem, mas eu quero um namoro santo. Aí ele falou assim, vê se eu estou errado. Eu falei, mas peraí, mas você já antes foi do mundão? Qual o problema da gente aproveitar, fazer um test drive? Aí ela falou assim, porque agora eu sou virgem novamente. Não, mas não é o seu passado. Agora eu sou virgem. Acabou, e o rapaz teve que cair fora. Hoje é o contrário. Hoje as moças arrastam os rapazes para trás dos carros aqui perto, se bobear. Por quê? Porque perdeu-se a virgindade. Não estarão mais entre 144 mil, apesar de estar na igreja. Os 144 mil não é virgindade física, é virgindade na alma. Agora eu vou mais longe. Agora eu vou dar a interpretação espiritual. Porque a Bíblia não é o que está no literal. Jesus fala assim em Mateus capítulo 13. Tudo isto disse Jesus por parábolas. Verso 34, 35. E nada lhes falava sem parábolas. Então na Bíblia, mulher não é mulher. Águas não são águas. Por exemplo, em Apocalipse 17, 15, olha só. As águas que viste, onde se assenta a prostituta, que também não é prostituta, é uma igreja prostituída, são povos, multidões, nações e línguas. Então águas são povos, multidões. Para Deus, Deus olha o povo e o povo faz assim, ó. Oh, lembra o estádio de futebol? Oh, parece água. Para Deus o povo é água. Para Deus a prostituta é a igreja, porque na Bíblia mulher é quem? Igreja. Só que a igreja pode ser uma mulher santa, aí ela é chamada virgem pura, como diz lá em 2 Coríntios capítulo 11, Paulo fala, eis que estou vos preparando para uma virgem pura, a ser preparada para uma virgem pura a Cristo, para Cristo. Quem é essa virgem? A igreja. Então a igreja, quando ela é santa, ela é virgem. Quando ela cede ao mundo, ela se torna o quê? Prostituta. Em Tiago 4 fala assim, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Então a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Ou seja, eu estou adulterando com Jesus quando eu amo mais o mundo. Tem gente que gosta mais do Luan Santana do que de Jesus. Tem gente que vai no show do Luan Santana, mas não vem na igreja. Desculpa, pastor, o senhor não me conhecia. Eu sou daqueles pastores antigos. Me perdoe, não quero aviltar o seu ministério, mas eu sou assim doido, por isso que tem pouca gente aqui. Se trazer o Fernandinho aqui, lotava isso aqui. Mas é o pastor Lenilton, Lenilton é doido, pronto. Mas se você seguir o que eu prego, você vai para o céu, ainda que você não queira. Glória a Deus. Sabia que vai para o céu muita gente que não espera? Sabia disso? Que tem gente que vai para o céu. Jesus falou assim, vinde benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aí, porque tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estava nu, me vestiste, estava enfermo, me visitaste. Aí o pessoal falou, peraí, quando eu fiz isso, Jesus? Eu nem esperava. Quando um desses meus pequeninos fizeste, a mim o fizeste. Então, muita gente vai bater no céu sem saber. E muitos que pensam que vão entrar no céu, Senhor, Senhor, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus 7, 23, 24 ali. Sério. Então, eu estou passando para vocês a dica de como chegar lá. Porque como mudar a sua vida aqui na terra, qualquer coach faz. Coach financeiro, coach de sabedoria, coach não sei o quê. E o coach está 35 a 48. Na minha época, coach não era revólver, lembra? Coach 45, agora coach é treinador. Glória a Deus por isso. Que Deus os abençoe. Mas quer ir para o céu, segue a palavra de Deus. Busque a virgindade espiritual. Agora eu vou dar a dica do que é virgindade espiritual. Porque mulher na Bíblia não é mulher física. Esse então aqui, ó. Olha aqui, ó. Esses são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Mulheres são igrejas. Quando a pessoa se converte numa igreja, segue a doutrina, mantém o primeiro amor e nunca muda, ela é virgem de doutrina. A doutrina dela é inabalável, é imutável, ela é firme com Deus, ela é abundante na obra. Quando ela começa, sai do ministério, vai para outro, sai de outro, vai para outro, sai da Assembleia, vai para Renascer, sai da Renascer, vai para a Presbiteriana, de lá vai para, se bobear, vai até para os Russelita. Aí ela começa a contaminar o coração dela. Ela pega e fala assim, mas não é bem assim.
Não é bem assim. Ou fomos lá orar, tá, tudo bem, depois eu oro. Acabou a virgindade espiritual, acabou o primeiro amor, se contaminou com as mulheres, com as próprias igrejas. As próprias igrejas contaminam. Cada um fique no seu chamado. Lá em Hebreus fala assim: não mudando de congregação como é costume de alguns. Não é bom. Não, mas eu estou na mesma visão, ótimo. Eu já saí de uma visão, estou na outra, não mudei minha visão. Amo Jesus, é Jesus. Mas se você se contamina com as igrejas, com as doutrinas, você quebra a tua natureza santa espiritual. Sua virgindade da doutrina, sua simplicidade que há em Cristo, você se torna religioso. A tal igreja manda isso, a outra aquilo, então pronto, você quebra a tua unidade com Cristo. Fala, irmão, gostaram dessa, né? Vamos achar isso. Hebreus capítulo 10, se não me engano, vamos lá. Ou 13, peraí, deixa eu achar agora. É 10, 25. 10, 25. Esse menino é uma capacidade interestadual. 10, 25, é o que eu falei aqui. Não deixando a nossa congregação como é costume de alguns. Eu falei Hebreus 10, ele já me deu o versículo. Menino capacitado, viu? Uma bênção, olha aqui, ó. Antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Não deixando a nossa congregação, Wendel. Que nem você era da Batista Church, International Church. Agora você está aqui com a gente, uma igreja mais humilde. Não, você não pode perder a visão é aquela. Nunca perca a santidade do teu coração. E se perder a virgindade espiritual é se contaminar com as igrejas. Sai daqui, vai para lá. É pesquisa. Hoje existe uma pesquisa de mercado. A pessoa vai para a igreja e fala assim: o que tem nessa igreja de bom? O que tem de bom? Tem a Cassiane, que mais? Que mais tem de bom? Até o pastor Lenilton de quinta-feira. Não, esse homem não. Quinta não posso. De sexta eu vou. Sexta tem oração, eu preciso melhorar minha vida. Então as pessoas hoje fazem pesquisa de mercado nas igrejas. O que eu posso, o que eu não posso. O que é melhor, o que não é melhor. Essa igreja é melhor. Essa igreja, o palco é maravilhoso. Aquela igreja, a banda é melhor. Aquela igreja tem umas moças bonitas na porta. Cuidado. Não olhe para a aparência da mulher. Olhe para a sua essência. As menores de periferia são as melhores. Lá no Belval, as melhores. Mas são pequenininhas. Que maravilha. Preguei outro dia lá no domingo passado, uma igrejinha pequena lá em Embu das Artes. Que fogo do céu desceu ali. Domingo agora passado. Glória a Deus. Por quê? Porque nós temos que ter a vida, a virgindade espiritual. A virgindade não é física aqui, é espiritual. Agora, lógico, se eu me contamino fisicamente, se eu estou na prostituição, nem se comenta. Nem se comenta que vai entrar no meio dos 144 mil. Lógico que não. Mas agora, a pessoa é casada, ela fala: mas puxa, pastor, o casado não vai entrar nos 144 mil? Vai, se ele não se contaminou com as mulheres, com as igrejas. Porque o casamento não quebra a virgindade espiritual. Agora, saiu fora do casamento, você quebra a sua virgindade. Acabou. Você é uma só carne com a esposa, os dois são virgens, porque continua. O casamento não tira a virgindade. Aliás, a virgindade física, falava eu para o Jairinho ontem, para o pastor Jair, que é aniversário dele hoje. Glória a Deus por isso. Parabéns para o nosso pastor querido, né? Domingo vai ter alguma coisinha. Tomara que ele não assista esse vídeo. Domingo vai ter alguma coisa para ele. Glória a Deus. Mas a virgindade não se perde. Tem mulheres, você sabia que tem 10% das mulheres que tem chamado ímã incomplacente, que mesmo depois da relação a pessoa não perde a virgindade. Não há rompimento do selo. Então a virgindade é relativa. Tem muitas mulheres assistindo o culto e falando assim: ai, que vontade de sair com o Ricardinho. Antes é o Ricardão, agora é o Ricardinho. Ai, estou aqui nessa igreja, esse pastor falando, mas não vejo a hora de chegar, 11 horas que eu vou encontrar com ele. Quer dizer, o coração não está aqui, está lá. Embora não tenha entrado no ato, o coração já está contaminado. Perdeu a virgindade. Então não é o fato da pessoa ser prostituta hoje, amanhã ela se converte e entra no reino. E muitas daqui de dentro, não vocês que são santas todas aqui, eu conheço todo mundo, mas aí fora, está na igreja X, aí fica lá: ai, meu Deus, preciso aproveitar a vida. Já perdeu a virgindade e não sabe. Quem levantou a mão? Fala, Cláudia. Quando a pessoa passa por várias igrejas e ela não sente no coração que o lugar dela é ali, é se contaminar também ou não? Não, aí que tá. Por que ela não sente que é ali? O que aconteceu com ela? Pode ser que ela nunca tenha se convertido. Acontece muito. Não, ela não se sente à vontade. Não, tudo bem, mas a pessoa, primeiro, às vezes a pessoa passa por uma igreja, não houve um toque, ela não foi tocada por Deus, ela não se converteu, não se batizou. Então ela vai para outra. Uma hora ela fala: Deus está me chamando aqui. Há uma ressonância espiritual.
Aí ela se identifica. Agora, o que ela não pode é voluntariamente ficar girando, que isso é perigoso, porque ela perde a virgindade, perde a essência, perde característica, porque cada igreja é uma esposa. A esposa é única, mas existe cada uma é um feitio, foi feito para cada pessoa. Tem pessoas que se você tirar da congregação, ela vai ser um mau crente, que deixa ela lá. Acaba virando fiscal de culto. Fiscal de culto. Deixa eu ver o que tem nessa igreja. Eu já vi gente que falou assim: como é que eu sou igreja, doutor Eito? O que pode e não pode? Ela fala: ih, tá mal. Prefiro não responder. O que pode e não pode? Não conhece a palavra? Palavra que manda, não é a igreja. É a palavra, tudo é a palavra do Senhor Jesus. Agora, as pessoas às vezes torcem, porque a palavra tem tudo. A palavra é uma arma. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Se eu estou no Espírito e tenho a palavra, bom, aí a palavra é uma bênção. Agora, se eu estou na religiosidade e tenho a letra, eu vou matar muita gente, como acontece com essas religiões que acabou de falar. Tem os mormons que batizam os mortos. Outra heresia. Eles se batizam pelos mortos, porque eles se baseiam em 1 Coríntios capítulo 15, 34, que diz assim: o que fariam os que se batizam pelos mortos, os mortos não ressuscitam? Por que se batizariam pelos mortos? Peraí, mas não é se batizar pelo morto. Batismo significa mortificação. Quando eu me batizo pelo morto, eu sofro por aquele que está morto em delito e pecado. É isso o significado. Não porque meu irmão morreu, nunca conheceu a Cristo, eu vou lá e me batizo por ele para ele ser salvo. Isso é heresia, mas eles fazem isso porque me levam na letra. Não houve a abertura do coração para entender que aquilo lá é figurado. Jesus falou assim: existe um batismo que eu tenho que passar, e como me angustio até que ele chegue. Jesus falou isso, já era batizado nas águas e no Espírito. Ele falava da sua morte. Ele foi batizado na cruz, porque batismo é morte e ressurreição. E Jesus falou assim: João e Tiago, a mamãe foi lá e falou: Jesus, queremos fazer um pedido. Jesus falou: pode falar. Queremos que na hora do Senhor ir para o reino, pusesse uma à tua direita ou à tua esquerda. Joãozinho do lado e Tiaguinho do outro. Não aquele Tiaguinho das trevas, o Tiago, irmão do João. Aí, não, porque tem um Tiago das trevas, aí não sei quem é. Aí Jesus falou assim: você não sabe o que você pede, porque beber o cálice que eu bebo e ser batizado com o batismo que eu sou batizado, eu garanto. O que era o batismo na morte? Tanto é que os dois, ó, o Tiago já de cara perdeu a cabeça. Então, mas agora, quanto ao ficar à direita e à esquerda, não pertence a mim. Então, o ser batizado ali era morte. Quando eu digo que eu sou batizado por uma pessoa, eu estou dando a vida por você, eu estou sendo batizado por aquela pessoa. Eu dou a vida pela pessoa, eu estou sendo batizado. O que significa isso? Eu estou me sacrificando. O que fariam aqueles que se sacrificam pelos mortos? Aqueles que são batizados pelos mortos? O que é sacrificar-se? Eu abro a mão da minha vida, não descanso à noite, eu vou visitar as pessoas. Se os mortos não ressuscitarem, eu estou perdendo meu tempo. O que é morto? Morto em delitos e pecados, que eu preciso que ele se converta. Ou então os mortos para esse mundo, você pode interpretar assim, que tem dois tipos de mortos. Quando você se converte, você morre para o mundo e nasce para Deus. E quando você não se converteu, você é morto para Deus e vivo para o mundo. Quando você estava mortos nos delitos e pecado, Jesus vos vivificou. Então a pessoa que é do mundo, ela está morta para o espírito. Por isso que ela não tem participação espiritual. O diabo vem aqui e acaba com ela. Quando você está em Cristo, você é vivo para o espírito e morto para o mundo. Aí o diabo fala: não posso encostar nele, porque ele tem participação espiritual. Ele está assentado nos lugares celestiais. Um comando dele, eu saio fora. Agora, se o camarada é do mundo, ele fala: Satanás, sai, o diabo, cala a boca, filho, os filhos de Seva. Quem é você? Quem é você? Não nasceu ainda, não é de Jesus, apesar de falar, não foi batizado, não tem o Espírito, vai falar o que contra o diabo? Porque a pessoa que está viva para o mundo e não se converteu, ela tem influência total e domínio total do diabo sobre ela, apesar de ela achar que não. Os cientistas não gostam quando eu falo isso, médico não gosta, os pacientes não gostam, mas quem não se converteu ainda que pense que não, tem influência satânica em sua vida. Muitos vão falar assim: cruz credo. Lá tem e não sabe. Falei alguma coisa errada? Efésios, eu sinto de ler, senão vão pensar que eu sou herege também e vão desligar, vão assistir lá com o meu nome, Praça Nossa. Abra lá, Efésios, não, porque são todos das trevas. Efésios capítulo 2, abra lá, diga glória a Jesus. Glória a Jesus. Tem que mostrar na Bíblia. Olha aqui, ó. Verso 1: e Jesus vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então, quando a turma está no mundo, ela está morta em ofensa e pecado.
em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar. Então o que nós temos nos ares hoje? Demônios em suspensão, principados e potestades nos ares. Por isso que a pessoa vai no centro de macumba, o que o pai de santo fala? Vai descer o santo, porque não é santo, é o demônio, está suspenso no ar e entra na pessoa. Está aqui, ó. Então, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo os espíritos que estão nos ares, ó, potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, porque desobedecem a Deus e ficam sujeitos ao diabo. Entre os quais, aí Paulo fala, peraí, entre os quais todos nós também antes andávamos. Paulo fala assim, eu também era assim, era dominado pelas trevas, olha aqui, ó, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Pronto. Então as pessoas são filhas da ira, apesar de achar que são donas dos seus próprios narizes. Ninguém é dono de si mesmo. Esse corpo, ele tem que ser habitado por terceiros. Ou vai ser pelos demônios, ou vai ser pelo Espírito Santo. Você não tem saída. Ou você escolhe a Deus, que bate na tua porta com amor, dando o melhor para você, dizendo, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou humilde e manso de coração. Então Jesus traz o que? Um jugo suave, fardo leve, jugo suave, a minha paz vos dou. Isso é que Jesus faz, trazer para nosso interior uma paz que o mundo não compreende, que independe do dinheiro, independe se tem ladrão ou não tem ladrão, independe se está chovendo ou não está chovendo, se tem guerra ou não tem guerra. A paz que excede o entendimento, que não bate com o entendimento, está em nosso coração. Isso é a habitação do Espírito Santo. Agora tem outro Espírito que habita no mundo, que dirige as pessoas, que as pessoas acham que não, mas que automaticamente estão lá. São os anjos deste mundo. Você vê, tem o Gasparetto no rádio, falava dos anjos. Puxa o seu anjo, como é que é? Invoque o teu anjo, o anjo da guarda. Guarda o quê? O meu anjo é Jesus. Que é isso? Que anjo da guarda? E Rafael e Uriel. Calma aí, cuidado, que é confusão. Confusão. Não, mas tem que pôr os anjinhos no quarto para proteger. Sai dessa vida. Os anjos são espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de dar a salvação. Hebreus 1:14. E não intermediários. O único intermediário, 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, Jesus Cristo, homem. Há um só Deus, um só Senhor, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, e Filho do homem. Por quê? É aquele Jesus que vem em carne. Se eu não confessá-lo como homem que vem em carne e venceu, eu nem serei salvo. Todo aquele que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. 1 João que fala isso. Pesado, né? Mas é assim, está na Bíblia. Então a Bíblia não é só assim, aceita Jesus, está bom. Não, não. Você tem que entender. Após ter aceito Cristo, Cláudia, está aprendendo as coisas. Aí você vai crescendo. 1 Pedro, capítulo 2. Olha só que lindo. Abra lá, abra lá. Meu Deus, horário avançado. Eu queria ver a Nalva cantando hoje. Ela preparou um hino para nós. Glória a Deus. 1 Pedro capítulo 2. Olha só, queridos. Deixando, pois, toda a malícia. Porque malícia é ligada à sensualidade, ligada ao mal. Deixando toda a malícia e todo engano, e fingimentos, e invejas, e todas as murmurações. Desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos. Então a pessoa nasce de novo no batismo, nasce de novo na conversão, e confirma isso no batismo. Assim como a criança no mundo nasce da bolsa das águas. Quando o Abner nasceu, eu que rompi a bolsa das águas do Abner, vi ele saindo. Quem foi a primeira pessoa que tocou você nesse mundo? Fui eu, com Jesus junto. Assim também você, quando você se converte, mas você nasce mesmo no dia do batismo, porque rompe as águas. Como a criança nasce das águas para o mundo, você, quando para sair do mundo, passa pelas águas também, entra no reino de Deus. Que lindo! Aquelas águas são purificadoras, são águas que, ao mesmo tempo que, vamos dizer assim, reveste de Cristo, ao mesmo tempo que te enterram ali, a velha criatura, sepultam, te levantam para a ressurreição eterna. Então olha só, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Então a Cláudia está tomando leitinho hoje aqui. Você já pegou o leite? Ah, que bom.
Meio pesado, mas não vai dar diarreia não, que eu estou aqui junto, já dou um Imosec para você, viu? Diga glória a Deus. Amém. Então vamos voltar para Apocalipse, capítulo 14. Então vocês entenderam que a virgindade ali não é a virgindade física. Então você que é casado, casada, pode fazer parte dos 144 mil. O que eu preciso, pastor? Ter uma boca santa. Olha aqui, ó, verso 5, na sua boca não se achou engano. Onde é que está isso, pastor? Tiago capítulo 3. Abra lá em Tiago capítulo 3, que diz respeito a esse assunto. Olha aí, ó. Tiago antes de Pedro, depois de Hebreus. Olha aqui, ó, verso 2. Tiago 3:2. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. O indivíduo que controla a sua boca, controla o corpo. A boca, a santidade tem que estar aqui, ó, aqui e no sexo. Duas coisas para te pôr em santidade. Sexo, quem vence o sexo vence tudo. O pior obstáculo do ser humano é o sexo. Tanto é que Paulo fala em 1 Coríntios 6:18, fugir do quê? Da prostituição. Paulo não fala resistir à prostituição, porque você vai cair. Se você resistir à prostituição, você vai cair. Não fica com ela, não, eu vou aguentar. Não vai aguentar, você vai cair. José sabia disso, do Egito. O que ele fez na hora que a mulher tentou agarrá-lo? Caiu fora, deixou até a capa. Quis nesse momento, ele falou, se eu ficar eu vou cair. Meninão, 27 anos, bonito, José, todo queimadão do sol. E aquela mulher lá, mulher de Potifar era eunuco. Não é que ela fosse sem vergonha, não é isso. É que ela não tinha marido, porque o marido era eunuco do rei. Com o garotão 10 anos lá dentro de casa, de 17 a 27. Ele ficou 10 anos, ela ficou 10 anos olhando para aquele rapaz, planejando derrubar José. Mas ele não caiu. Resistir, não, fugir da prostituição. Foge. Agora o diabo não, o diabo você não deve fugir. Vai em frente. Está com medo em casa, levanta no escuro e repreende. Você vai ver só. O diabo vai sair fugindo. Tem medo de escuro? Não, né? Não tenha medo. Viu? Eu quando era do mundão tinha medo. Eu era tenente do exército. Vou contar isso para o pastor, para o capitão. Ele é capitão. Eu era do exército. Então ia para o quartel. Mas eu era do diabo, né? Andava armado. Na época andava sem armado. Ele lembra, na época que não existia nem porte de arma. Era militar, podia andar armado. Na época militar. Eu estava no CPUR, mas eu chegava em casa e via umas sombras, que era o diabo querendo me pegar. Aí eu falei, meu Deus, vou dormir no quartel. Fui dormir no quartel, o coronel, o que houve hoje? Eu falei, não, é que eu tentei descer minha casa, mentia. Eu vou ficar aqui no quartel essa noite. Aí voltava depois de 2 dias, esqueci um pouco, voltava lá. Chegava lá, abria toda a janela, ficava com a arma aqui. Se o espírito vier, eu vou dar um tiro. Quero o espírito, dá um tiro. Não, idiota. Não, idiota. Não existe. É Jesus. Hoje eu estou esperando os espíritos. Espíritos fogem. Porque resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Porque não somos mais deste mundo. Você tem que pôr na cabeça, você não é mais deste mundo. Purifica a tua boca. Olha aqui, ó. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito. Muito importante isso. Vamos continuar, Apocalipse 14. Você vê como demora para estudar Apocalipse, né? Verso 6. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, tribo, língua e povo. Então muita gente fala assim, na linha de contiguidade seria a pregação do evangelho após o arrebatamento. Na verdade nós não cremos assim. Por quê? Olha só no verso 7, dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorei aquele que fez o céu e a terra, e o mar e as fontes das águas. E outro anjo seguiu dizendo, caiu a Babilônia, aquela grande cidade, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Quem é a Babilônia? Quem é Babilônia? A cidade da confusão, da imundícia. Quem é Babel? Ou Babilônia? É a igreja mundana do século 20 e 21. Essa igreja que se vendeu para os reis, que se vendeu para os governos. Não precisa chamar de nenhuma, de placa, não precisa pôr placa na igreja. Mas tem uma época que a igreja governava a humanidade. A igreja governava as nações. Vocês sabem disso. Hoje não, hoje a igreja ficou para o segundo lugar. Mas teve uma época que os imperadores estavam com o lado da igreja. E na nova era vamos ter uma igreja agora mundana que vai se associar ao anticristo. Tem gente que vai receber o anticristo e falar, não é bem assim. Outro dia tem um pastor falando
na internet, não tem problema de receber número esse 666, não é bem assim, pode receber 666. Eu falei, meu Deus do céu, perdeu a visão. As pessoas perdem a visão. Quando a pessoa começa a se envolver com a política, ela se contamina, se corrompe. É um perigo. Não perca a visão do reino, porque vai ter a Babilônia já está aí. O que a Babilônia faz? Quer ver? Olha só, abre Apocalipse capítulo 17, rapidinho, começou no mesmo. Robson, olha só essa aqui, ó. Olha o nome aqui, a queda da Babilônia, Apocalipse 17. Eu vou estudar isso semana que vem ou a outra. E veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças e falou comigo dizendo: vem e vê, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. Para vocês é fácil entender agora: prostituta, igreja, águas, nações. Então a igreja que se situa sobre as nações, com a qual se prostituíram os reis da terra. Olha só. Então a turma se embebeda: vem aqui, padre, vem aqui, pastor, glória a Deus, senta aqui. Dentro da mesma mesa. A politicagem era aqui, ó. Se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Por que vinho? Porque o vinho, infelizmente, aqui é o sangue de Cristo comercializado. Olha, pastor, o senhor ajuda a igreja, o deputado ajuda a igreja, que a gente vai ajudar o senhor. Então ele se embebedando com o vinho da igreja. Olha, vem cá, o senhor ajuda a igreja, a gente vai ajudar o senhor a se eleger. Desculpa. Trevas dentro da igreja, interesse carnal, comércio. Pastor, eu falo porque eu não ganho da igreja, não estou preso a nenhum homem, e se eu não pregar, Deus vai me cobrar. Glória a Deus. Deus vai me cobrar. Na medicina também dou aula de medicina e falo dos escândalos médicos, falo das mentiras em hospitais. Não vou deixar de falar da verdade dentro da igreja. Se eu combato a corrupção dentro dos hospitais e dentro da minha profissão, quanto mais dentro da casa do Senhor. E é verdade. Eu já vi gente, na época da política, sobe lá, paz do Senhor. O homem nem é crente. Uma vez eu tinha uma igreja no ABC em 1992, lá na Batista do Rude Ramos, ali na IEFA do Rude Ramos. E chegou lá um candidato a prefeito. Meu pai levou, camarada. Nunca entrou na minha igreja, entrou bem na época da eleição. Famoso na região de São Bernardo, meu pai, ô Leniltinho, meu pai me chamava de Leniltinho, também nunca entrou na igreja, só para levar um amigo dele. Glória a Deus, é outro, já faleceu, que Deus o tenha. Mas, eu fazer o quê? Preguei assim, ó, fiz o que eu pude. Aí ele levou o candidato, aí na hora da apresentação dos visitantes, olha, temos aqui o candidato fulano, não vou falar o nome, né, porque amanhã pode se converter, Deus queira. Aí ele levantou para subir, eu falei, calma aí, aqui ninguém sobe, só os que são de Jesus. Ele parou assim, não acreditou. Mas Leniltinho, eu falei, não, pode sentar, você vai abrir a pregação. Ele ficou assim, ele falou, não acredito que eu estou vendo isso. Aí eu preguei sobre o temor do Senhor, o homem ficou na cadeira assim, ó, meu Deus, estou no inferno. E perdeu a eleição depois. Então eu falei, ó, se for de Deus ele vai ganhar. Perdeu, então não era de Deus. Glória a Deus. Sério? Vendeu o púlpito. Aquilo é um lugar santo. O demônio, você não sai na sua casa, você não sai na rua, você não sai ali, você sai aqui. Porque aqui, ó, aqui é o altar, é onde sai a palavra, a espada do Espírito que fere a serpente. Não vou contaminar isso aqui com as trevas. Desculpa, mas vamos continuar. Então o que acontece? O que é a Babilônia? É a igreja prostituída que se vende para o mundo, para os reis. Olha aí. Perceberam? Todo mundo junto. Então eu já vi gente tomando ceia, deputado, vamos tomar ceia. É da igreja? Não, mas tudo bem, já quer dizer, era, não é nada. Coisa nenhuma. Coisa nenhuma. Fala deputado, mas pode ser qualquer coisa. Pode ser rico. Que tem gente que, só porque é rico, é recebido com ouro na igreja. Me desculpa. Honra servos de Deus. Não é porque tem dinheiro, vai ficar lá atrás. Lá em Tiago capítulo 2 fala isso. Cuidado. Não fica chamando os ricos para frente e os pobres lá atrás. Porque Deus chamou os pobres desse mundo para serem ricos na fé. Tiago 2,5. E herdeiros do reino incorruptível. Então, é outra medida. É outro evangelho. Não é porque é um grande jogador, eu nem conheço. Para mim é tudo igual. Uma vez chegou um cantor no meu consultório e falou assim: doutor Lenilton,
Eu falei, o senhor me conhece? Falei, eu não assisto televisão há 15 anos. Fazia 15 anos que eu não assistia televisão, na época. Eu fiquei 15 anos sem ter televisão. Foi uma maior bênção da minha vida. Tive 3 ressuscitações na minha mão. Depois que eu comprei televisão, nunca mais ninguém ressuscitou na minha mão. Desculpa. Aí chegou esse artista, falou assim, faz uns 16 anos, daí eu comprei televisão, 16 anos atrás. Aí ele falou assim, doutor, eu não queria que o senhor falasse que eu vim aqui e falou, olha, meu amigo, eu nem te conheço. O senhor não conhece minhas músicas? Eu falei, não. Nenhuma. Eu falei, não, peraí, eu ouvi uma vez aí, ó, aquela assim, ó, Lojas Marabras. Pronto. Vou fazer o quê? Não conheço. A honra é a mesma. A pequenininha ou o grande, porque para Deus não há acepção de pessoas. Honra tem honra, mas não fazer diferença pelo dinheiro, pelo eu sou, a diferença pela unção. Amém? Nossa, você não gostou que eu falei isso? Glória a Deus. Glória a Deus. Fly, meu Deus, coitado do cantor. Deus abençoe o cantor. Mas vamos voltar aqui, eu estava falando, Apocalipse capítulo 14. Eu tenho alguns artistas que assistem meu culto aqui. E não pensem que vão sair do consultório, não. Voltam lá e gostam. Ó, vamos ler a partir do verso 9. E seguiu o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Condenação segura para quem se dobrar ao sistema da besta. Não pode se sujeitar às forças das trevas, custe o que custar, custe a tua cabeça, custe, que nem essa turma que morre lá como é o nome lá no Estado Islâmico. Todo dia 38, 40 pessoas são sacrificadas, cristãos. Eles falam, vai negar Cristo? Não. Aí corta a cabeça. Parece que tem vários vídeos, hein? A pessoa morre ali ensanguentada. Então, lá, estarão no céu, já estão lá debaixo do altar esperando o arrebatamento. E a gente vai negar para quê? Tudo é questão do sim ou não. A vida é feita de escolhas, o mundo espiritual também. Robson, o que você queria perguntar para mim? Se perder a virgindade, como ter ela novamente? Se perder a virgindade espiritual. Às vezes não perdeu, às vezes você não encontrou a natureza espiritual. Agora, todo mundo que perde... A virgindade espiritual, sim, perdeu devido a inúmeras coisas que aconteceram. Se a pessoa esfriou de verdade, eu vou ler um texto muito triste para você. Hebreus 6, 4. Dá medo de Hebreus. Tinha um rapaz desviado que foi morar comigo. Eu era do mundo, era recém-convertido. Foi um rapaz morar comigo. Ele falou assim, pastor Enito, era doutor, né? Não era nem pastor, foi em 86. Valdeirzinho. Falava assim, tem medo de Hebreus, ele era desviado. Então ele tinha medo de ler Hebreus. Hebreus 6. Olha essa aqui, Robson. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, quer dizer, viviam do dom do Espírito, e se fizeram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus, essa que você está tendo vontade de comer aqui no dia a dia. Vocês estão comendo a palavra de Deus. Eu vejo na face de vocês, eu vejo na irmã, a irmã adora, ama a palavra de Deus. Eu vejo os irmãos, a Camila ama a palavra, a Cláudia está começando a se apaixonar pela... Então, provaram a boa palavra de Deus. Olha lá. E as virtudes do século futuro, porque o crente, o cristão, ele vive situações que ele vai viver a eternidade. Na eternidade ele vai, por exemplo, vai profetizar, vai acontecer, ele vai declarar, vai acontecer, ele não vai ter mais tempo nem espaço, ele vai estar num mundo totalmente sobrenatural. A mesma coisa já acontece hoje. Então você prova as virtudes do século futuro. O pessoal chega no pronto-socorro, morre antes de hora, como já aconteceu comigo inúmeras vezes, a pessoa é curada. Sem remédio, sem cirurgia, o que é isso? Virtude do século futuro. Se eu provo tudo isso, olha aqui, ó, e saíram do Espírito, saíram da doutrina, saíram da santidade, saíram da... Olha lá, é impossível que eles sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim quanto a eles de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Então é melhor não perder essa virgindade. Não, é melhor não sair da presença de Deus. É melhor não dar uma voltinha aí fora. Que nem aquele batistão que encontrou o pastor lá, seu avô, e falou assim, fumando charuto assim. Aí o pastor lá falou assim, o que aconteceu, irmão? Está fumando? Estou fumando. Mas você não está na igreja? Não, eu saí um pouco. Mas eu sou salvo, um dia eu volto. Antes de morrer eu volto, lembra?
Que é isso? A pessoa pensa que ela volta na hora que ela quer, não é assim. Não perca. Aquele que cuida estar de pé, olha que não caia. Primeiro ponto. E mais, Hebreus 3, vira aí, olha aqui, ó, verso 13. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. E se endurecer-se pelo engano do pecado é perder a virgindade espiritual, Robson. Perdeu a sensibilidade, perdeu a natureza espiritual, perdeu a essência. Ele é um crente, não é mais aquele servo cheio do Espírito. Esse é o problema. Temos que ser cheios do Espírito, temos que renovar. Porque se a vela não apagou ainda, vamos pôr fogo. Porque eu creio que muitos, a grande parte, estão, vamos dizer assim, na mornidão, mas precisa de do Espírito, para crescer no Espírito, para aflorar de novo os dons, para voltar ao primeiro amor, voltar à paixão do Espírito Santo, voltar à vontade de ganhar as almas, o amor pelas almas, como dizia Charles Finney. Ele chegava, ele entrava assim no lugar, na época da Revolução Industrial, as mulheres trabalhando, ele chegava, levantava as mãos, as mulheres começaram a se jogar no chão e se entregar para Jesus sem palavra. Tamanha santidade do homem. Aqui em São Bernardo, na década de 80, tinha um rapaz da Deus e Amor, tão cheio de Espírito, ele comia só uma vez por dia. Veio do banditismo, se converteu poderosamente. Ele entrava na igreja, os demônios iam caindo, sem parar, sem falar nada. Tamanha presença de Deus na vida dele. O que é isso? É a pujança do primeiro amor, é o dom do Espírito, inefável. Tem um preço isso, é largar o mundo. O nosso problema chama-se mundo e carne. O diabo é o menos problema. O diabo às vezes ajuda. Quando aparece um demônio, é até bom que você fala, opa, deixa eu abrir o olho. É até bom. O problema é que o mundo atrai e te engana. E a carne também. E você esfria. Amém? Vocês ficaram meio sérios agora com isso, né? Pensativos. Vamos lá, que eu estou acabando. Apocalipse capítulo 14, vamos continuar para encerrar. Olha lá. Verso 11. E o fumo do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite. Então existe o inferno? Existe. Mas o inferno não é o fim. O fim é o lago de fogo. Eu já falei para vocês que o paraíso está para o céu, Jerusalém celestial, como o inferno está para o lago de fogo. O final nosso não é nem o paraíso, é o céu, é a cidade celestial, como está em Apocalipse 21. É a Jerusalém celestial, nosso final é ficar lá. Não é no paraíso. O paraíso é um momento, é uma antessala. Jesus falou assim para o ladrão: hoje estarás comigo no paraíso, e não no céu, e não na famosa Jerusalém celestial, no reino. A Jerusalém celestial não foi inaugurada. Jesus não ia fazer isso, levar um e deixar o outro aí. Chega lá, Pedro já comeu tudo que é de bom, né? E todo mundo acha que Pedro está lá abrindo porta, fechando porta. Que é isso? Sai dessa vida. Pedro vai ressuscitar no mesmo dia que teu avô. Sabia disso? Está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Vem na igreja para aprender o culto, ou você só vem para pular? Não, né? Tem que aprender a palavra. Então olha aí. Então, o que eu falei, Tister? Perdi. Não, eu falei antes do... Não, isso. Do inferno. O inferno é a antessala do lago de fogo. O inferno, a pessoa fica lá esperando o juízo final. No juízo que vai acontecer em Apocalipse 20, lá no 20, no juízo final, aí ele vai, o inferno e a morte foram lançadas no lago de fogo, que é a segunda morte. É o final da linha para o mal, para os demônios e para os homens satânicos. É o lago de fogo. O inferno é a segunda morte. Está lá. Fala, Vanderlei, estava quieta hoje, o que aconteceu? É com sono, fala. Pastor, um pouquinho antes, o senhor falou no trecho da Bíblia sobre todo espírito que confessa, né, que Jesus Cristo é o Senhor. 1 João capítulo... Não, que Jesus Cristo vem carne. Isso. Tem um trecho, que acho que é esse mesmo que o senhor ia falar, que me deixa curiosa sobre isso, que usa o mesmo termo, que é 1 João 4. Isso. Que é até forte, né? Isso, abra lá em 1 João capítulo 4. Vamos tirar a dúvida, que vocês não podem ir com dúvida para casa. 1 João capítulo 4 diz o seguinte,
Vocês têm que entender o que é Jesus Cristo veio em carne. Ó. Amados, não creais a todo espírito, verso 1. Mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo. Então veja bem, o que é confessar que Jesus Cristo veio em carne? Boa essa, hein? Muitos falam assim: não, Jesus Cristo não pecou porque ele era Deus. Não, Jesus Cristo era um profeta. Hoje Jesus Cristo é um dos anjos, um dos avatares. É o que falam por aí. Eles não confessam que Jesus Cristo, ou seja, largou a glória, veio em carne e pagou um preço vicário. Por responsabilidade ele não pecou. Se ele pecasse, a obra de Deus acabaria. Então ele veio em carne, como homem ele venceu. Como homem, ele clamava dia e noite para não cair. Está lá em Hebreus capítulo 5. E foi ouvido por o que temia. Então Jesus Cristo veio em carne. Ele pagou um preço para que eu fosse salvo. Ele foi para a cruz no meu lugar. E você confessar que Jesus Cristo veio em carne. Eu merecia. É dizer assim, eu merecia ir para a cruz. Porque nós merecíamos. Nós herdamos a maldição adâmica, Romanos capítulo 5, verso 12. Nós herdamos a morte de Adão. Mas Cristo se fez maldição por nós, mesmo injustamente. Porque a cruz cravou no madeiro o quê? Os romanos cravaram o quê no madeiro? Os judeus, na verdade? Um santo. Porque Jesus nunca pecou. Então ele provou que a lei é injusta. Porque a lei crucificou quem não pecou. Porque a Bíblia fala em Ezequiel 18:4: a alma que pecar morrerá, a alma que não pecar não morrerá. Mas a cruz foi destinada a quem? A Jesus, que nunca pecou. Portanto ele pôde com autoridade cancelar a lei que o condenou. Isso que significa Jesus Cristo veio em carne, é esse entendimento de que ele foi para a cruz como homem sem pecado. E eu confesso isso. Ele trocou de lugar comigo, por isso que eu confesso que ele é meu Salvador. Isso é dizer que Jesus Cristo veio em carne. Uma vez eu perguntei para uma pessoa assim: você é de Jesus? Ele falou: todo mundo é de Jesus. Amém, nosso Deus. Eu falei: é mesmo? Você confessa que Jesus Cristo veio em carne? Ele: não, aí já é demais. Não conseguiu. Não conseguiu. Tivemos uma conversa, porque falava de discurso voador, porque eu sou meio ligado a esses assuntos. Que antes de me converter, eu era um ufólogo. Eu li 3, 4 vezes Eram os Deuses Astronautas, de Eric Van Daniken. Era meio biruta. Lia todas as viagens submarítimas de Charles Berlitz, procurando a cidade perdida. Era biruta. Eu com 13, 14 anos, eu ficava perdendo tempo com os astrais na época, né? Com Batman, nada disso. Eu ficava estudando, coisa louca. Por isso que eu com 17 anos eu peguei 7 faculdades de medicina. Era biruta. Tudo, você lembra? Assistia tudo isso aí, estudava. Então, conclusão, quando eu me converti, eu percebi que isso aí, o diabo faz tudo isso aí. Se manifesta como espíritos e UFOs e manifestações. Então, isso aí já não nos engana mais. Você entendeu? O inimigo, ele traça essas coisas, mas a gente sai disso aí tudo. Amém? O que mais que você ia perguntar? Eu não queria perder tempo mais. A outra dúvida é meio complexa. É que sobre o Espírito de Deus, Cristo veio em carne, né? Ok, ponto 1. E o ponto 2, que seria justamente sobre o inimigo ser tão astuto ao ponto de, para fazer o cristão cair, se disfarçar até de anjo de luz. Ou seja, o diabo conhece o homem desde o início. O diabo, segundo Raul Seixas, eu nasci há 10 mil anos atrás. O Raul Seixas cantava do diabo. Eu conheci o filme médico de artista, conheci o Raul Seixas. Ele ficava 3 dias de ponta cabeça no escuro, tendo influência satânica. Vocês não sabem quem era aquele homem. Eu conheci um amigo dele, que era também amigo desse Paulo Coelho, que é um perigo esse homem. Tudo que ele escreve é inspirado pelas trevas, mas ninguém... Não, mas acham que ele é o herói. Porque hoje nós estamos na época da apostasia. Ou seja, do espírito da operação do erro. O que é certo virou errado. O que é errado virou certo. Hoje a mulher que não rodou ainda é errada. Então uma moça de 16 anos na escola, as amiguinhas falam assim: você ainda não aprontou? Ela fala: não, eu tô, minha mãe, meu pai... Você está por fora. E começa a massacrá-la. Quer dizer, ela é errada, no meio das 30 ela é errada, só que ela está certa. Então hoje a pessoa é contra a sodomia, o homossexualismo,
Por quê? É um princípio cristão? Não, mas você que está errado. Você é um homofóbico. Prendam-no. É mais preso do que quem matou o pai e a mãe, que agora está sendo solta lá. Richthofen é uma atriz agora. Virou atriz a Richthofen. Por quê? Porque os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Porque o diabo manda nesse mundo. O diabo manda. Está claro. Amém? Pesado esse evangelho, hein? Faz você andar na contramão. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. A igreja não pode se associar. Ah, mas pastor, eu vou ganhar. Como é que eu vou ganhar as pessoas? Seja luz, abençoe-as, mas não faça o que elas fazem. Não conte as piadas que eles contam. Não fale os palavrões que eles falam. Não deseje as coisas que eles desejam, mas ame-os, abençoe-os. Eu faço isso no consultório. A pessoa vai lá, outro dia foi uma paciente falando assim: doutor, soube que o senhor dá passes. Falei, opa, vou pegar essa agora. Falei, dou, é mesmo? Eu vim de longe, vim de Londrina. Falei, a senhora vai receber um passe. E o espírito é bom? Falei, meu Deus, você não imagina. É o chefe dos espíritos. Chefe, é o cabeça de todos. É mesmo? Eu falei, o santo é forte. Falei, a senhora não imagina. É o próprio Jesus. É mesmo? A mulher, hoje é minha amiga. Agora, o senhor dá passo a outra atitude minha. Se fosse um religioso, tá louca? Eu não sou espírita. Sai em nome de Jesus. Pronto, perderia a paciente, perderia a chance. Com sabedoria. Paulo falava isso. Paulo chegou em Atenas, viu aquela turma tudo idólatra, cada um como Deus. Era Dionísios, era Bacos, era a deusa Diana, tudo. E tinha lá um templinho vazio. Deus desconhecido. Ele falou, não, eu sou deste Deus. Vim trazer para vocês, esse é o melhor. Como, Paulo? Esse é o melhor. E começou a pregar para a turma. Quero o Deus desconhecido. Pregou o evangelho. Foi fantástico. Usando a sabedoria do Espírito. Não pode ser religioso. Nós temos que tocar. A luz, ela toca e acaba com as trevas. Não ter medo das trevas. Pelo contrário, né? Os demônios têm medo de nós, porque nós se aproximamos de uma pessoa dessa, vai sair bênção. Vai sair bênção. No consultório, podendo, eu oro. Eu podendo, eu abençoo. Não tenho medo de tocar na pessoa. Na hora que eu vou examinar, falar, oh, Deus abençoe. Aquilo, tem gente que fala assim, nossa, eu estou melhor. Uma vez uma senhora veio me procurar com o marido. Ai, que dor de cabeça. Ai, que dor. E eu examinei, mas não tinha nada. Eu falei, senhora, posso fazer uma oração pela senhora? E já tinha feito a receita, mas na hora que eu falei, vou orar. Orei. A mulher falou, doutor, acabou tudo. Eu falei, então eu vou rasgar a receita, porque era espiritual. Ah, mas o senhor fez a receita. Eu falei, quiser guardar para outro dia. Mas... Aconteceu isso comigo aqui. Aconteceu aqui? Aqui. O que aconteceu? Conta. Teve um culto que o senhor subiu e começou a palestrar e tal, e de repente deu uma palavra de cura. Eu estava com uma dor nas costas terrível. E no final da palavra o senhor falou assim, eu nem sei porque que eu estou falando isso, mas eu estou falando. E eu entrei na igreja com essa dor e falei, ai, bem que alguém podia falar alguma coisa e minha dor saiu. E saiu. É mesmo? Acabou na hora. Você tem que falar isso pra gente não sabe o que Deus faz. Na hora. Né, irmão? Fala, querido. Meu filho, dentro da Assembleia de Deus do Bom Retiro, começou uma dor forte de cabeça. Eu coloquei a mão na cabeça dele. Olha, na hora. Na hora. Cura. O que é isso, filho? Tudo do século futuro, você entendeu, Robson? Não perca isso por causa de nhanhanhã da igreja. Não, mas outra igreja falou mal. Esquece, sai de fora disso. Sai fora de conversa, de inveja, de ambição, de maledicência de pastor. Não aceite essa acusação contra nenhum pastor ou presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. 1 Timóteo capítulo 5. Ah, mas o pastor não me ama. Ama sim. Ah, mas eu não sei não, então vamos falar com ele agora. Liga pro pastor, pode ligar para mim se alguém falar que não gosta de mim. Na hora, viu? Já tem os bombons lá preparados para dar para a pessoa. Comprar a pessoa. Amor, você tem que dar amor para a pessoa, fazer o quê? Uma vez uma médica aqui perto, tem uma médica invejosa aqui em Alphaville, começou a falar mal de mim. Olha só, uma médica começou a falar mal de mim, não vou falar o nome. Aí uma paciente passou com a médica, falou, fulano, doutor Lenilton, Lenilton é louco, tem umas fórmulas loucas, aí eu não gosto dele não, falou mal de mim. Aí ela, e lógico, ela passou comigo, ela voltou, falou, Lenilton, passei com a fulana tal, sua colega médica. Daí eu falei assim, gosto dela, ela é uma bênção. No congresso tomamos um café outro dia, então ela falou, pois é, mas ela não falou assim pro senhor não, ela falou que o senhor é biruta. Imagina, ela é brincalhona. Olha, manda um abraço para ela na próxima vez. E ela voltou na outra médica. Chegou lá, ela falou, senhora, tem um recado para a senhora, o doutor Lenilton mandou um abraço para a senhora. Ela ficou toda assim, nunca mais falou mal de mim. Aí no jantar ela leva seus maridos, a gente, tudo bem, eu leio, eu sei que ela falou de mim, mas ela não falava nada.
Pague o mal com o bem, a maledicência com o amor, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Não é verdade? É o que diz lá, né? Ouviste que foi dito aos antigos: eu, porém, vos digo, bendizei os que vos maldizem, amai os que vos perseguem, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, e amai os que vos odeiam, para que sejais filhos do vosso Pai. Então vocês veem que a lei de Jeová não condiz com essa. É a lei de Cristo superior. Um novo mandamento vos dou. É outro. O Velho Testamento matava todo mundo. Agora não. Agora a natureza do Pai realmente se manifestou em Jesus. Quem vê a mim, vê o Pai, né? Felipe, estou tanto tempo convosco, viu a mim, vê o Pai. Eu quero conhecer o Pai, Jesus. Não, está aqui, ó. Somos um. E vocês vão ser um comigo. O mundo tem que crer que eu estou em vocês, vocês em mim, e eu no Pai, o Pai em mim. E todos somos um, para que o mundo creia e saia das trevas, desse marketing mentiroso de Satanás da Globo. Mas por que eu estou falando em Globo? Porque a televisão é o maior instrumento do diabo. E a internet também. Agora está um fogo de prostituição pela internet. Não é verdade? A pessoa vai assistir alguma coisa boa, entra lá um vírus. Tem que ter um antivírus bom para não entrar coisa feia. Então eu falo para vocês que são jovens. Por quê? Mas pastor, onde está na Bíblia que eu não posso ver coisa que não presta? Salmo 100, 101, abra lá. Pronto. Deus me tocou, vou acabar o culto agora, mas eu tenho que dar essa mensagem para os jovens. Aqui os jovens aprendem dureza, viu? Eu sei que os pastores têm medo de pregar duro, mas aqui é assim. A cirurgia é lá na raiz. Na raiz do, né? Tudo. Glória a Deus, olha aqui, ó. Olha que coisa linda. Salmo 101. Olha aqui, ó. Verso 2: portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Então a questão de optar por Cristo é ser inteligente. Eu, quando eu fui para Jesus, eu não fui por dor. Eu era tenente do exército, ganhava bem, porque o exército pagava bem há 34 anos atrás, 33 anos atrás. Pagava bem, porque o militar que mandava. Esse país não estava na pior. Quiçá voltasse aqueles tempos. Abaixo todos esses aí do mundo. Do mundo não, mas do mundo também. Mas que são da esquerda, porque isso aí foi só mentira para o mundo, para o Brasil. É mentira que os militares matavam. Mentira, está aqui, ó. Eles militares, ninguém matava nada. Isso é mentira. Ah, mas matou um outro. Lógico, era um comunista jogando bomba, tinha que matar mesmo. Na sua casa, se entrar alguém, vai pegar seu filho, você vai dar um tiro também. Vai fazer o quê? Devia ter pena de morte. Pastor, mas Jesus é contra a pena de morte? Não. Jesus falou assim: hoje estarás comigo no paraíso. Não poupou ninguém, não. Senhor, livra-nos daqui, livra ele. Não, vai todo mundo morrer, eu e vocês dois. Fez mal, vai morrer. Vai para o céu, outro não vai, mas vai morrer. Jesus nunca foi contra a pena de morte. Aliás, eu sou a favor da pena de morte com uma coisa: 8 meses a um ano de pregação sem parar, o bandido que está lá condenado. Ele vai morrer, por exemplo, vai morrer em setembro. De março até setembro, pregação todo dia. E vídeos, e pregação, e pregação. E o capelão vai lá, e ora tal. Se não der certo, pelo menos vai falar que não pregaram para ele. Se pregou, vai para o céu. Se aceitou, foi batizado, vai para o céu. Mal, vai pagar os seus feitos. Agora está demais aqui, o bandido fica solto e vocês ficam presos. Pais de família levando tiro, militares, mais de 100 já morreram no Rio de Janeiro só esse ano. Pai de família, não acontece nada. Operação do erro, Satanás que está reinando aí fora. Amém? Então olha lá: portar-me com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim, andarei em minha casa com um coração sincero. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Cuidado com os olhos. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam. Nada se me pegará. Olha que linda. Isso faz de você virgem espiritualmente. Porque muitos não se contaminaram no corpo, mas se contaminaram aqui. E Jesus falou assim, Mateus capítulo 5, verso 25, por ali: se alguém atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério. Então, perdoe a virgindade. Se cometeu adultério no coração, perdoe a virgindade. Porque no Novo Testamento o pecado não é de ação, é de intenção. Se eu tenho a intenção de, só não faço porque eu estou sendo vigiado. Então, por exemplo, o camarada fala assim: eu vou pegar aquele cara, aquele vizinho, me mata. Eu mato aquele vizinho, mas eu sou crente, não posso matar. Mas se eu pudesse, eu matava. Já matou. Ele só não mata porque ele está com medo da polícia. Do inferno. Ou do inferno. Então ele não mata por amor. Ele mata porque ele não quer. Ele não mata porque ele sabe que Deus vai pôr ele no inferno. Então ele fica com medo. Mas ele no coração ele já matou. Aquele que aborrece seu irmão é homicida. Só por aborrecer o irmão já é homicida. 1 João capítulo 3.
Mas pastor, que evangelho difícil. Quem o poderá suportar? É impossível o homem salvar-se. Aí Jesus falou assim em Lucas 18: para o homem isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. O que Deus quer é que você mude a tua intenção. Eu quero mudar, eu quero Jesus na minha vida, eu quero santidade, eu quero, como disse o Robson, voltar à virgindade espiritual. Tudo que pedirdes crendo, recebereis, Robson. Se o teu coração quer isso, Deus vai conceder. Fala, Margarida. Pastor, quando nós pensamos, porque pensamos mesmo, né? Às vezes olhamos com os olhos e pensamos, como seres humanos. Mas se no momento que nós pensarmos em algo, em nome de Jesus repreender, lançar fora, nós somos perdoados? Na hora, Tiago, capítulo 1, pastor Henrique dá a resposta na hora para você que me ouve. Você também que está aprendendo em casa, em vez de vir na igreja, fica aí dormindo, mas está acordado. Abra lá em Tiago, capítulo 1. Tudo está na Bíblia. Estou preparado 32 anos de estudar a Bíblia para falar para você. Tiago 1, olha aqui, o que ela falou está na Bíblia. Olha aqui, ó. Olha que coisa linda. Olha aqui, verso 14. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado, ou seja, enganado pela própria concupiscência. Depois, olha só, Margarida, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. O que é isso? A minha concupiscência está na cabeça. Então meu desejo é uma coisa errada. Bom, eu vou brigar com tal fulano. Ou então eu vou pegar tal coisa que não me pertence. Ou então eu vou cantar tal mulher, um exemplo, na cabeça. Venha o desejo, venha a vontade de coisa errada, seja ela o que for, uma briga, uma palavra errada. É o que você falou, vou julgar alguém, havendo a concupiscência concebida, quer dizer, já nasceu na minha cabeça a ideia, dá à luz o pecado, então já está o pecado aqui. Mas o pecado consumado gera a morte. Se eu não gerar o pecado, eu não gero a morte. Eu venço na cabeça. Irai-vos, mas não pequeis. Então gerou aqui, eu rompo. O primeiro olhar não é pecado. O segundo, o terceiro, o quarto são problema. Então vejo uma pessoa de ministério vindo na minha direção, olho e tiro os olhos. Agora só olho. Aí eu estou fixando os olhos. Dá luz, exatamente, dá luz e gera a morte se consumar o fato. Jó 31, abra lá. Mais um para vocês, mais um, muita Bíblia, né, pastor Ercílio? Jó 31, estou acabando, irmãos. É que amanhã vocês vão ter férias, amanhã eu vou trabalhar, mas vocês vão ter férias. Ó, Jó 31, olha que linda essa passagem, Wendel, olha aqui, ó. Jó 31, 1. Fiz concerto com os meus olhos, como pois o fixaria numa virgem? Se o camarada faz um conselho e fala, eu não quero pecar, então ele não pode ficar fixando os olhos das mulheres. Interessante, né? Olha aqui, ó. Ah, mas o problema é no pensamento, pastor. Como disse a Margarida, Jeremias 4, abra lá. Mais uma para vocês, eu estou acabando. Eu falo que acaba, nunca acabo, né, Fernandinho? Ó, Jeremias 4,14. Olha essa aqui, Margarida. A palavra é água. Lava o teu coração da malícia. Lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que sejas salva. Jeremias 4,14. Até quando permanecerão no meio de ti os teus maus pensamentos? Então é o que você falou, tem que limpar. A lavagem cerebral tem gente que fala assim, fizeram lavagem cerebral na tua igreja? Fizeram. A palavra de Deus tem que lavar a minha cabeça. E a mente de Cristo. E a mente de Cristo lava a minha cabeça, porque a palavra é água e Jesus é a palavra. Então lava a cabeça, lava o teu coração da malícia para que seja salva. Até quando estarão no meio de ti os maus pensamentos? Pensamentos de morte, pensamentos de ira, pensamentos de inveja, pensamentos de prostituição, pensamentos que não presta, ambição, ódio. Tem gente que fica ruminando, eu odeio aquela irmã, ela tem tudo que quer, não tenho, meu Deus, como eu odeio. Cuidado, lança, sejam todas as suas necessidades conhecidas diante de Deus com oração e súplica no Espírito. Glorifica Jesus pelo que você tem, porque Deus dá mais para alguns para Ele poder repartir, e Deus dá menos para outros para Ele poder ser humilde e receber. Porque muita gente, se fosse rica, não estaria na igreja. E muita gente tem dinheiro porque Ele reparte. Agora cuidado com os ímpios, que a gente olha os ímpios
prosperam. Está lá no Salmo 73. Eu olhei os ímpios e meus pés quase escorregaram. Mas eu pude entender depois qual o final de todos eles, diz o salmista, Salmo 73. Que os pés dele correm e caem num instante, de repente. Pode ver. Aquele Hugo Chávez lá, um instante, o cara morreu, nem parece que morreu, acabou. Toda aquela, não, porque o presidente transformou o país numa destruição total, comunista lá, o cara morreu, porque num minuto, acaba tudo, e fica nisso aí. Então de tudo, busca Deus, busca Jesus, não tem essa de esperar o segundo arrebatamento, você tem que subir no primeiro. Pode não ter o segundo, viu? Pode não ter o segundo. Amém? Vai subir no primeiro. E busque, como diz o Robson, voltar para a virgindade espiritual. Eu creio que a pessoa possa voltar. Eu creio. Mas nunca mais. O que Jesus falou para aquelas mulheres? A mulher que foi pegando na prostituição. Vai e não peques mais. E em João capítulo 5 também, aquele homem, 38 anos aleijado. Jesus falou assim para ele, no João 5,14. Eis que já está são, vai e não peques mais para que não te aconteça coisa pior. Então o pecado, ele traz problema. O sangue de Jesus nos lava, mas eu não posso perseverar no pecado. Romanos capítulo 6 diz isso. Permaneceremos no pecado só para que a graça abunde? De modo nenhum. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, inclusive o pecado. E tudo se fez novo. Se eu permanecer no pecado é porque eu estou fazendo do sangue de Jesus o quê? Um sangue vivo. Se ele me mudou, eu tenho que vivenciar esse sangue. O poder está em não poder. Quem pode tudo, não tem poder. Quem não pode, por amor a Cristo, tem poder. O próprio Deus não é todo poderoso, mas não pode tudo. Não pode mentir. Deus, vírgula, quem não pode mentir, dito. Deus não é todo poderoso? Pode fazer tudo, mas não pode pecar. Jesus não podia pecar, por isso que ele venceu na cruz. Fantástico. O poder está em não querer voluntariamente. Namora comigo, vamos fazer algumas coisas diferentes. Não, eu vou casar. Mas por quê? Porque o poder está em não poder. Eu quero ter poder contra o diabo, então foge do mal. Eu quero ter minha boca que eu repreendo e saio o demônio. Então não fala mal dos outros, principalmente das autoridades espirituais. Aí você vai ter poder. Pastor, eu quero orar e as pessoas serem curadas. Busque a santidade e o Espírito para que o teu poder esteja na tua boca. Às vezes Deus não ouve a tua boca porque dela procede bênção e maldição. Para não ouvir a maldição, ele acaba não ouvindo a bênção também. A hora que a boca só sai coisa boa, tudo que sai da tua boca é poder e acontece. E mais, perdoa quando estiver orando. Porque se você não perdoar os homens as suas ofensas, vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Isso eu preguei na outra igreja domingo. Agora, aqui já não me chamo mais para pregar quase. Prego pouco nesta igreja. Eu prego mais nas outras. Qualquer dia o pastor vai me convidar, vou na sua igreja lá. Amém? Amém. Glória a Deus. Depois eu pregava mais aqui. Agora eu não prego quase porque prego duro. Os pastores querem que vocês tenham pregadores mais amáveis. Pastor Enilton é difícil. Só os birutas gostam. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Fique de pé. Acabou. Olha lá, 10:10. Pode encerrar em nome de Jesus.